Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos aqui ao nosso portal Hits e também na Hits News, para você que está conferindo mais um bate-papo aqui com a nossa querida Tatiana Menezes, né? Mais um dia aqui com você que está curtindo a gente nas redes sociais e também no mercado business pela plataforma Play Hits. A gente traz uma boa notícia para Pernambuco. Pernambuco se fortalecendo agora com a UBRAF, União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios, e recebemos também na FM a Tatiana Menezes e aqui conosco batendo um papo hoje aqui. Tatiana, seja bem-vinda, viu? Obrigada, André. Muitíssimo obrigada. Vou fazer igual a você. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Explica um pouquinho para quem está em casa que não conhece, como é que funciona a ABRAF, né? Como surgiu, o porquê dessa união aí de pessoas que eu tenho certeza que vão fazer a diferença no nosso mercado. A União Brasileira de Feiras, ela existe há muitos anos, né? E ela reúne os grandes promotores de feiras de negócios de todo o Brasil, né? E agora Pernambuco está na rota realmente, né? Já vem há um bom tempo e agora a gente está totalmente posicionado como um principal destino de feira, sem dúvida nenhuma, de toda a região norte e nordeste. Então, os promotores de feiras locais decidiram se associar ao BRAF, né? E fortalecer esse setor cada vez mais aqui em Pernambuco, haja vista a importância econômica que essas feiras representam aqui para o Estado. Para o Estado só não, vou até dizer, para toda a região Nordeste, né? Porque uma vez que uma feira é realizada aqui, nós recebemos público de toda a região. Então, vem expositores de todo o Brasil, né? São os expositores de grande porte que temos dentro do todo o pavilhão ali do Centro de Convenções de Pernambuco, mas os compradores, né? As pessoas que visitam, vão se atualizar, vão conhecer as novidades, os produtos, os equipamentos, né? As tecnologias que tem no mercado dos seus setores. Eles vão visitar a feira. Então, as pessoas geralmente vêm dos outros estados e participam desses grandes eventos aqui no estado. E muitas pessoas ficam se perguntando, Tatiana, como fazer para participar dessas feiras? Se é muito complicado, se existe uma burocracia, se existe todo um aparato. Às vezes é mais simples do que as pessoas imaginam, ou não. Tem algum procedimento para as pessoas que queiram participar? Não digo público, mas as pessoas que queiram estar nessas feiras presentes de uma forma mais profissional. A exposição depende de cada feira, né? São diversos setores que existem de feiras aqui no estado de Pernambuco. No calendário do Centro de Convenções de Pernambuco, só esse ano são 19 feiras, né? Quase 20. Então, assim, a gente está chegando a um número que ocupa todo o pavilhão. Por exemplo, a partir de junho agora, o pavilhão do Centro de Convenções ele vai até dezembro, com feiras de calendário. O que significa ser feiras de calendário? São feiras que todos os anos elas vão acontecer. E são feiras que elas já estão aqui estabilizadas, são feiras de mais de 10 anos, né? Tem alguns mais de 15 anos que são realizadas aqui em Pernambuco. E a gente costuma dizer que Pernambuco passou a ter cultura de feiras, né? A gente estava conversando na rádio, inclusive, a gente explicando que temos cultura de feiras aqui em Pernambuco por termos um pavilhão grande que suporta a feira de grande porte, e também pela localização estratégica que temos em relação aos outros estados da região Nordeste. Então, a gente pega ali num raio de 300 quilômetros, a gente consegue ter Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, até Sergipe também você consegue ir de carro, né? Ali 1 hora de voo, o comprador consegue vir tanto de Fortaleza quanto de Salvador. Então, é muito mais fácil vir até Pernambuco, a gente está bem no coração da região Nordeste. E também, né, nós representamos muito bem, economicamente, toda a nossa região. Muitas indústrias já estão instaladas aqui, né? E as que não estão, nessas feiras, inclusive, o que acontece? Elas vêm, degustam o mercado, conhecem a região Nordeste e se instalam. Então, é muito importante, até para o governo do Estado, né? Por exemplo, uma Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado, a ADEP, está envolvido nesse processo para que a gente consiga mostrar benefícios para que essas indústrias se instalem no estado de Pernambuco. Isso gera muitos empregos, né? Diretos e indiretos. Como é que funciona, você que tem uma vasta experiência nessa área de feiras, né? Explica pra gente, para o pessoal que está em casa também, essa questão de empregos, né? Que é bem importante para o Estado e todo gestor, você também é uma gestora, tem propriedade para falar disso. Só para você ter noção, vou falar do setor de turismo só, por exemplo. Só no setor de turismo são 52 setores que são impactados diretamente, né? São fornecedores, por exemplo, diretos dessas feiras. Vou dar só um exemplo, a Hits é um dos fornecedores que são nossos, são parceiros nossos. Então, você para poder pensar, montadora, empresa de limpeza, segurança, são 52 ao todo. Então, você imagina que a gente está gerando empregos, sim,
para esse público, porque essas feiras são fixas aqui. Então, fora isso, tem os empregos indiretos também, que são a cadeia que abastece os nossos fornecedores. Você começa a entender como é que funciona todo um processo. Então, assim, farmácia, ela é impactada, a gente às vezes não para poder pensar. A gente só pensa no Uber, no transporte aéreo, a gente só pensa no hotel, a gente só pensa na alimentação, mas tem muito mais por trás disso. Né? Então, só para você ter noção, só das feiras de Pernambuco, que são feitas por promotores de Pernambuco, são 11, as outras 8 feiras são feitas por promotores que não são daqui. Só das de Pernambuco são as 11, foi um impacto no turismo de Pernambuco de 107 milhões em 2022. Então, você imagina a importância que essas feiras têm. Sem falar aqui, vamos dar um exemplo aqui da Renault. A Renault é a próxima feira, que é agora em junho, né? A Renault é uma feira voltada para o setor de beleza. Então, ela abastece toda ali os cabeleireiros, né? Os salões que a gente tem em Pernambuco, região, etc. Ela é uma feira que ela pega todo o pavilhão ali do centro de convenções. São quase 19 mil metros quadrados de área de uma feira do setor de beleza, que vem empresas de beleza que têm tecnologias e inovações para salões do Brasil inteiro, que vão estar comunicando para todos os salões, né, cabeleireiros, né, esteticistas, manicures, o que é que tem de novidade. Então, isso não é importante? Muito. Isso vai fazer com que aquele cabeleireiro, aquela manicure, etc., ela consiga se atualizar, né, e consiga estar trazendo a novidade diretamente para o público final. Então, às vezes, até muitas pessoas não conseguem enxergar, porque as feiras não são dos setores, e não tem, talvez, interesse direto, né, dessas pessoas. Mas isso movimenta demais a economia do Estado. E muitas vezes gera até mais emprego do que voltando até a sua pergunta, do que indústrias instaladas aqui, que às vezes se fala muito, a indústria tal, vai gerar tantos empregos. O setor de eventos, sem dúvida nenhuma, movimenta mais do que uma indústria instalada. Ô, Tatiana, explica para o pessoal também como é que funciona. Você, com essa larga experiência que você tem nessas atividades, né? Como é que é construído, como é que você consegue dividir na empresa as funções de cada um na organização, no organograma de uma feira? Lá na nossa empresa, particularmente, eu vou falar aqui agora em nome da Insight, né? Na nossa empresa Insight, a gente dividiu bem certinho, né? Eu cuido toda a parte de visitação do marketing para expositor, para visitantes, né? E trabalho também a parte institucional. Carol, minha sócia, trabalha a parte comercial, então ela lida mais com os expositores e ela coordena a parte toda a nossa equipe de vendas, né? Que hoje nós temos 5 executivos de vendas, mais um gerente em São Paulo. E Rodrigo, que é meu sócio, cuida da parte financeira. Então, nós dividimos bem certinho o que cada um faz. Então, acho que por causa disso que estamos aí há 6 anos, graças a Deus a empresa só está numa crescente. Que bom, então. Eu queria que você contasse um pouquinho de alguma curiosidade, né? Você já tem tanta experiência nas feiras, com os estandes, a gente vê aquela movimentação toda, o pessoal, a produção. Alguma curiosidade particular que você tenha visto em alguma feira que você já, tanto aqui, eu sei que você teve agora há pouco tempo em Fortaleza também, né? Conta para o pessoal em casa alguma coisa inusitada, alguma curiosidade, alguma coisa que fugiu do controle, mas vocês conseguiram contornar em uma dessas feiras, tantas feiras que vocês já fizeram. Vou te contar uma coisa que aconteceu com a gente uma vez, porque, veja, a gente trabalha com muitos fornecedores, como eu falei aqui. Então, você depende deles para muita coisa. Então, houve uma situação que uma vez uma feira ficou sem entrada, porque a gente contratou... Quando você diz a entrada, aquele portal. A gente decidiu inovar, fazer uma coisa bem diferente. E a gente ia fazer um corredor enorme, assim, cheio de LED e tal, de container. E ia fazer como se fosse uma entrada triunfal, assim, para as feiras, né? Não, porque quem não sabe, a Tatiana, ela tem, assim, um bom gosto fenomenal, né? Eu tive naquela da medicina, Hospital Med, que é fantástico. A pessoa quando tá, você jura que está entrando na Disney, porque realmente é um capricho muito grande, mas pode falar. A gente trabalha com muito detalhe, né? Eu costumo dizer que o sucesso mora nos detalhes. Então, assim, contratamos e... Na hora da entrega, o fornecedor simplesmente nem atendia mais a ligação e não vou conseguir chegar com os contêineres. E aí, como é que faz? E a gente foi, na época, bater na porta de um outro fornecedor que existe de container aqui, pediu, pelo amor de Deus, leve o container para lá, só que era de um dia para o outro já. E para adesivar, o negócio era uma área enorme. Os adesivadores passaram a madrugada inteira ali adesivando para poder conseguir entregar. Resumo da ópera, quando a feira é boa e está com muito comprador, você consegue levar uma visitação muito qualificada, os expositores sentem um impacto menor, né? O principal, então, é isso. Obviamente, a beleza da entrada
né, tirou o brilho Sim. do que a gente queria que tivesse. Mas a feira, mesmo assim, foi boa. Às vezes, assim, os expositores não reclamaram em relação aos negócios, porque, como bem dito no próprio nome, são feiras de negócios. Se você não fizer negócio, a gente não cumpriu o papel da gente. O slogan da nossa empresa, inclusive, é conectando pessoas, gerando negócios. E se você não fizer isso, não conseguir que gere negócios, você não fez seu trabalho. Então, assim como a nossa empresa, tenho certeza que os outros promotores daqui pensam da mesma forma, né? Elas conseguem sobreviver e têm continuidade, porque aquele expositor conseguiu fazer negócio. Ele investe no seu stand, que é um custo realmente, né, é um valor alto, mas ele consegue ter um retorno maior ainda, né? Então, se ele consegue ter um retorno maior ainda, então, só para você ter um dado interessante, a cada R$ 1 investido no setor de feiras, você coloca no setor de feiras, você tem um retorno de pelo menos 44 de volta. Você multiplica o seu negócio. Então, assim, será que vale a pena? Muito, porque na pior das hipóteses, você está construindo um relacionamento que vai se propagar ali, né? Na pior das hipóteses, aquelas indústrias que estão vindo para cá, né, ou empresas que estão vindo para cá, vão poder querer se instalar aqui num destino, então é muito importante também. Na pior das hipóteses, as pessoas estão vindo, vão fazer turismo aqui, porque vão e fazem, a gente sabe que faz. Então, tem destinos que as pessoas, né, querem ficar no pós, vão para Porto de Galinhas, vão para Fernando de Noronha, vão para o interior do estado, vão para o litoral norte, mas ficam em Recife, né, querem aproveitar um pouquinho mais o nosso destino. Então, feiras são de negócios, mas também gera lazer. Também gera o consumo no restaurante, né? Também as pessoas andam de Uber. Tem uma feira que nós estávamos realizando, uma semana foi até o Hospital Med. E aí na outra semana eu peguei um Uber de num shopping. E eu comecei a comentar, né? Que eu trabalhava com feiras e tal. Aí ele perguntou, qual a feira? Eu falei, ele disse, na semana passada eu peguei vários passageiros que estavam indo para o centro de convenções. Então a gente não imagina o quão de movimento nós temos disso. E por isso que eu costumo dizer, André, que assim, a população de Pernambuco tem que reconhecer isso, como, por exemplo, lá em São Paulo, eles reconhecem que as feiras são extremamente importantes. Porque são as feiras nacionais, são as feiras que lançam tendência, lançam produtos, lançam tudo isso lá, e que movimenta toda uma vida de uma cidade, né? Assim, e aqui a gente também faz isso. Aqui acontece isso também. A gente só tem que começar a enxergar isso e valorizar isso, porque nós temos isso, é de propriedade de Pernambuco, sem dúvida nenhuma, e a gente tem que, né, bater no peito e dizer, temos muito orgulho. E tem orgulho mesmo, porque eu presenciei a feira de medicina, a Hospital Med, que vocês conseguiram, não sei se foi na Hospital Med, que vocês conseguiram juntar a parte de medicina com a de gastronomia e hotelaria? Não, foi a de HFN com a Supermix. É a feira de hotelaria e alimentação, junto com a feira Supermix. Então, a gente tem uma feira do setor de varejo, né, que é realizada pela ASPA e a gente organiza, e ela é do lado da nossa feira, que é a feira HFN, que é a feira voltada para o setor de hotelaria e alimentação. Então, bares, restaurantes, padarias. Não conflita não, Tatiana? O público que visita, que são os varejistas são donos de supermercados, mercadinhos e tal, visitam a Supermix, eles compram das indústrias expositoras da HFN. E o público que visita de hotéis, bares e restaurantes também compra dos distribuidores. Então, você imagina que o abastecimento desses hotéis, desses bares e restaurantes, grande parte são as distribuidoras que fazem. Então, esse público que visita ele também compra o outro, e vice-versa. Então, teve uma sinergia muito grande as duas feiras, e por isso que a gente juntou. Então, quem entra em uma feira tem acesso à outra, né, e vice-versa. E aí foi muito importante que você entra num centro de convenção, no centro de convenção você vê um feirão, uma coisa bem grande ali, estandes grandes, né? Que, assim, modesta parte, e não vou falar só das nossas, dos outros promotores também, da grande maioria, eles fazem isso aqui. São feiras que não deixam a desejar em relação às feiras do que a gente vai lá em São Paulo, entendeu? Então, são feiras de extrema qualidade. A gente tem muitos bons fornecedores aqui em Pernambuco, que a gente tem que valorizar o que nós temos. E tem muita gente também, que até fornecedor de fora, que está vindo para cá. Então, existe um modelo, por exemplo, hoje, que é a empresa DX, que é uma empresa de mídia para LED, que ela está vindo para Recife e ela começou a atuar nas nossas feiras. Sim. Você deve ter percebido, nas feiras do ano passado, que você entrava e tinha o pórtico de LED, vários totes de LED, painéis de LED, fazendo propaganda ali dos expositores. A gente vê na cidade que hoje, cada vez mais, os outdoors se transformam em LED. Lá dentro das feiras já se transformou. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, a propaganda ela é mais dinâmica, através de vídeo. Então, usando essa tecnologia, fica melhor para o cliente ver. E você conseguir dizer, olha, visita o stand e tal. Então, são essas tecnologias que a gente traz para dentro das feiras.
E não podemos deixar a desejar de forma nenhuma, né? As pessoas que vêm para uma feira em Pernambuco também vai ter a mesma qualidade que elas vão para uma feira lá em São Paulo. E a gente sempre está em São Paulo. Agora, em maio, por exemplo, as feiras vão ser todas visitadas lá em São Paulo, que são feiras que têm equivalência com as nossas, para que a gente veja as novidades que tem lá e poder também trazer para cá, que é importante. Essa preocupação com a qualidade, né? A gente percebe que vocês, da Insight falando, por exemplo, tem esse capricho com a qualidade da entrega, tanto para o público que vai visitar a feira, mas também como para os clientes que estão ali expondo, né, os seus produtos, as suas empresas, as suas marcas, né? Qual é o requisito primordial, Tatiana, que você faz questão que tenha em uma dessas feiras que você faz? Nós fazemos uma reunião com todos os expositores um mês antes, e a pandemia ajudou nesse processo, porque antes, como os expositores estão espalhados pelo Brasil, antes a gente não conseguia fazer uma reunião com os expositores, agora nós fazemos essa reunião online. E nessa reunião a gente tem como se fosse uma cartilhazinha do beabá de como preparar esse expositor para expor seus produtos. Como eu disse antes, o nosso slogan é conectando pessoas, gerando negócios. Se o expositor não fizer negócio, nós não estamos cumprindo com o nosso negócio. Né? Então, é muito importante que ele se prepare para ele saber como vai se apresentar para esses compradores. Porque não adianta você ficar no stand e você, às vezes, passa numa feira e está aquele... Né? Até em loja de shopping também acontece isso. Está aquele vendedor que parece dizer assim, ai meu Deus, não vejo a hora de ir embora. Né? Quase isso. Não pode. Ali é o nosso momento. Ali é o grande encontro. São os 3 dias do olho no olho, do aperto de mão, que ali é a hora do show, né? A gente trabalha ali online o ano inteiro, conectando a base de dados de fornecedor com o comprador, mas é o momento do grande encontro. Então, naquele momento, você vai colocar um funcionário seu, no seu stand, de braço cruzado, como se ele tivesse, não vem na hora de ir embora, não pode. De jeito nenhum. Então, estratégias têm que ser criadas para como você vai estar abordando o seu cliente, como você vai estar recebendo esse cliente. E o pós-feira também é muito importante. Porque não são tem feira, inclusive, a feira da gente de franquia, que não são nos 3 dias de feira que se faz negócio ali. Né? É depois. E nas outras, provavelmente, também. Você não vai comprar um equipamento que vale 2,5 milhões ali. E assinar, às vezes até assina, viu? Mas provavelmente vai haver uma negociação no pós-feira, vai dar continuidade, você vai continuar cliente daquela empresa. Então, esse pós também é muito importante. E a gente tem que preparar essas empresas, a gente faz todo esse trabalhinho, todo esse beabá, a gente prepara um manual para explicar a eles como eles devem se comportar. Ô, Tatiana, qual é a feira mais antiga que tem dessas? A Hospital Med. É a mais antiga? Não, a mais antiga do Centro de Convenções, me pegou agora, não sei lhe dizer. Porque eu pergunto assim, porque se existe há tanto tempo, é porque é sucesso, né? Ninguém fica durante tanto tempo no mercado. O Centro de Convenções tem 44 anos, mais ou menos. Mas a feira mais antiga do Centro de Convenções... Ou aqui vocês organizam? Não, a nossa é a Hospital Med. A nossa é a Hospital Med, mas assim, de todos os promotores, a Autonó acho que foi até antes da Hospital Med, não sei lhe dizer. Eu estaria falando errado se eu confirmasse aqui qual é a mais antiga. Mas todas essas são muitos anos de realização. Então, a gente tem, né, os setores que nós temos dentro da feira. Dentro de feiras aqui de Pernambuco, né? Setores de feiras. Nós temos do setor de autopeças, que é a Autonó. Nós temos o setor de saúde, beleza e bem-estar, que é a Renó. Nós temos o setor de educação, que é a Bienal do Livro. Nós temos o setor PET, que é a PET-NO. Agricultura, que é a Agri-Nordeste. Nós temos o setor de saúde, a Hospital Med. HFN, hotelaria e alimentação. Supermercado, a Supermix. Estou esquecendo alguém. Estou esquecendo mais 2. Não tem problema, mas, lembra mas depois. 2 setores que eu não estou lembrada agora qual é. Mas enfim. Já lembrei de 9, tá ótimo. Pernambuco é o principal polo de feiras hoje, né? Como foi que Pernambuco chegou nesse patamar de ter esse foco, essa ascensão tão grande nas feiras de negócios aqui, Tatiana? Pernambuco tem ainda o maior pavilhão em linha reta daqui do Nordeste, né? Linha reta que eu digo é que sem interrupções de nada no meio dele. Então, por ter um espaço de grande porte, ele atraiu feiras de grande porte. Isso é um ponto. O outro ponto é que a localização é extremamente estratégica em relação aos outros estados, então atrai os compradores. E feira se faz onde estão os compradores. Quando você fala assim, tem em linha reta, em outros estados os centros de convenções não são assim? No Ceará, por exemplo, existem 2 pavilhões de 13.500 metros quadrados cada um. Não tem um de 27. Sim. Porque passa no meio dos 2 um terminal de carga e descarga.
Em Salvador, que também seria outro destino que poderia ter, que é, né, um destino economicamente muito bem desenvolvido como Pernambuco, mas eles têm 2 pavilhões de 5 mil metros, né? E não são conectados. Então, eles só têm um de 5 mil, eles não têm um de 10. Aqui nós temos um de quase 19 mil metros quadrados, mais especificamente 18.800 metros. Então, nós conseguimos fazer feiras de grande porte aqui em Pernambuco. Então, isso foi uma diferença muito grande. Com isso, foi se criando aqui em Pernambuco a cultura de feiras. Qual era o problema que se tinha no passado? Acho que, né, algumas pessoas vão lembrar, não tinha ar-condicionado. Então, é engraçado, tem você pediu para poder lembrar uma característica interessante em Pronto, feiras. lembrou. As feiras aqui começam às 16 horas e são à tarde. Em São Paulo começa às 10 da manhã. Por que isso? Porque às 16 horas era quando baixava o sol, quando não tinha ar-condicionado. O ar-condicionado há muitos anos, o ar-condicionado do Centro de Convenções há muitos anos já tem ar-condicionado. Mas a cultura ficou. Então, as feiras em Pernambuco são à tarde. Então, quando o pessoal de feira, por exemplo, já vieram algumas multinacionais aqui realizar feiras, eu trabalhava em uma, inclusive, meu sócio trabalhava em outra. Elas só faziam, não entendiam. Por que feira em Pernambuco acontece à tarde e não acontece de manhã? Exatamente por isso. Por causa do ar-condicionado do Centro de Convenções, que não existia antes. Ninguém aguentava o calor daqui de Recife. Então, tinha que fazer feira quando o sol baixava, né? E aí, mesmo com o ar-condicionado, essa tradição ficou, as feiras são de tarde para de noite. No máximo acontece, a gente começa às 14, por exemplo, começa um pouquinho mais cedo. Mas é uma feira que começa de tarde e vai até de noite. Não de manhã até 6 horas, que seria, o ideal seria em horário de trabalho, né? Tipo, das 8 ou das 9 até às 18, por exemplo, né? Já tem feiras específicas para esse público pet? Tem, a Já Pet tem, Nó. já tem, A feira tá é bem. excelente, muito, muito boa mesmo. E voltado para o público infantil? Para o público infantil, acho que tem a Feira do Bebê, que fazem aqui, tem a Feira do Bebê. E acho que é isso. E público infantil é a Feira do Bebê. E eu acho que a de, não sei se seria, eu acho que é uma feira também, né? A Fenarol também, ela... Finarol, que é de Léo, Lá uma da feira cultura, maravilhosa né? de artesanato. Artesanato. Tem a própria Fenearte, que todos conhecem, né? A feira voltada para artesanato. E é engraçado que a Fenearte, ela é a maior feira de artesanato do Brasil. Não sei se você sabe disso, ela é a maior. E o mercado é tão importante aqui em Pernambuco de artesanato que trouxeram para cá, e é uma promotora de fora, a Artesanal Nordeste, que é uma feira de fornecedores para esses expositores de artesãos. Então, são insumos para os artesãos, que é a Artesanal Nordeste. Aí, veja a quantidade de feiras que a gente já está falando aqui, né? De volume que a gente tem. Às vezes, as pessoas nem tomam conhecimento e nem sabem que existe, né? E quais são as próximas feiras, as principais, que você pode dizer para a gente aqui? Vou falar, espero que eu não esqueça de ninguém também. Vamos lá, a próxima é a Renó, que é em junho. Depois vem a Fenearte. E por ordem, eu já não sei se em agosto é essa ordem, mas Agri Nordeste, Bienal do Livro. Nós temos a Ficons também, a Feira de Construção Civil, que eu não tinha falado. Também a Ficons é 2024, não é em 2023, mas ela é bienal. E ela é uma feira muito importante, é a Feira do Sindicato de Construção daqui. Nós temos a Hospital Med, seguida da HFN Supermix. Temos a Pet Nó. Falei Agri Nordeste já, né? Quem que eu estou esquecendo? Tem a própria Artesanal Nordeste, também no segundo semestre. E eu acho que é isso. São as feiras de segundo semestre. Só essas daí já ocupam, porque para montar, realizar e desmontar é no mínimo 10 dias. Você é diretora regional da ABRAF. Da UBRAF. Da UBRAF. E onde é que tem a UBRAF? Em todo o Brasil? O escritório, sim, Fala o um pouquinho escritório da é em São UBRAF, Paulo. em São Paulo. O escritório fica em São Paulo, mas a UBRAF, ela tem associados no Brasil inteiro. Você fala regional, é Nordeste? Nordeste. Você então representa o Nordeste. Nordeste. E em cada estado tem uma... Nós estamos expandindo agora na região. Um dos grandes objetivos da UBRAF agora é exatamente expandir regionalmente. Por quê? Até com essa crise aérea que se teve, né, as passagens aéreas muito caras e tal, muita gente está querendo realmente valorizar suas feiras regionais. E a UBRAF tem esse papel, de fomentar essas feiras que são regionais. Então, existe uma regional no Sul, por exemplo, existe uma regional no Rio de Janeiro, não é regional, porque o mercado é tão grande que Rio de Janeiro e São Paulo são duas regionais, né, são separadas. E existe a regional agora Nordeste. Nós temos associados no Ceará e aqui em Pernambuco. Nós estamos fazendo um trabalho agora para poder associar também outras empresas. Na UBRAF estão promotores de feiras,
que é um pouquinho diferente de organizador de evento. Eu acho que é importante, ter uma curiosidade interessante de se bom. falar. Qual é a diferença entre promotor de feira e organizador de eventos? Os promotores de feiras organizam eventos próprios. O que significa isso? Nós criamos a feira, nós vendemos a feira, nós divulgamos a feira, nós entregamos a feira. A gente não organiza, exemplo, a HITS quer organizar um evento, aí vai procurar a nossa empresa. Não é o nosso foco. O nosso foco, geralmente, a gente terceiriza isso. A gente não faz diretamente A pelo UBRAF Insight. não faz isso. Quem faz isso é a Insight. Não, a Insight Insight não. A é UBRAF é a União Brasileira de Feiras. É a associação que está todo Sim. mundo embaixo. Quem está embaixo são os promotores de feiras. Os promotores fazem isso que eu estou lhe explicando. Que não são eventos de terceiros, são os eventos próprios, feiras próprias. Organizadores e promotores de feiras, certo? E essas feiras são próprias. Qual a diferença de organizador de eventos? Eu tenho um evento, eu tenho um congresso brasileiro de medicina que quero organizar aqui. Tatiana, é seu foco? Não, porque é um evento de terceiros. É um evento que não é um evento desenvolvido pela Insight. São eventos, os eventos nossos são próprios, nós somos sócios dos eventos. Né? Então, existe essa diferença. Promotor de feira organiza feiras e elas são próprias. E organizador de eventos são eventos de terceiros, que é um mercado maravilhoso também. Um mercado muito bom e tem muito que crescer. Mas é diferente. Tanto é que a gente conseguiu, na pandemia, liberar o setor de feiras, porque a gente atrelou o protocolo de feiras ao protocolo de shopping center. E organizador de eventos a gente não conseguiu, porque era congresso. É diferente o modelo, porque é auditório, né? É palestra. Tem até, pode ter feira paralela, mas geralmente é sentado um do lado do outro, aí infelizmente não conseguiu. Então, são segmentações diferentes da própria área de eventos. Como, por exemplo, show business também é diferente, pessoal de shows, é um formato completamente já diferente da gente. A parte social, de evento social, casamento, festa, etc., também já é outro mercado na área de eventos. E engraçado, André, que na pandemia todo mundo começou a entender isso. Porque o próprio governo não entendia isso. Eles tiveram que separar, entender. Mas como é que funciona? Porque cada modelinho de evento dessas empresas funciona de forma diferente. Formatura também é totalmente diferente. Né? Então, assim, cada mercadinho desse E onde é que a UBRAF ela não se faz presente? A UBRAF não trabalha com, por exemplo, organizador de eventos. Ele trabalha promotor de feiras. Né? A UBRAF é a União Brasileira dos Promotores de Feiras. Mas ela também está permitindo entrar agora fornecedores que têm interesse em estar envolvido naquela associação no Brasil inteiro, trabalhando o fomento desse setor nacionalmente, entendeu? E regionalmente, como é o caso da gente. O caso da gente, quando se associou, foi para desenvolver o nosso setor aqui. Né, e fortalecer ele cada vez mais. Haja vista o que a gente estava conversando, né? Temos um centro de convenções que passou agora por uma concessão privada, que é o Centro de Convenções de Pernambuco, que vai ser reformado e que a gente tem expectativa, nossas feiras de grande porte só cabem lá, que realmente fica um excelente centro de convenções para todos utilizarem, né? Porque naquele centro de convenções ele ainda é, como eu falei, o maior realmente do Nordeste, então é muito importante que ele seja reformado, que Pernambuco ganhe um centro de convenções realmente de qualidade. E, recentemente, né, a gente soube aí que vai ter inauguração de um centro de convenções novo no coração do Recife, que é o Centro de Convenções Porto Novo Recife, que vai ser ali no caminho, no sentido Boa Viagem Centro. Tem um hotel do lado direito, o Hotel Marina, né, que é o novo hotel que vai operar, e do lado esquerdo já está em obra, que é o Centro de Convenções do Porto Novo Recife. E esse Centro de Convenções ele vai ser um Centro de Convenções de médio porte, e tem uma capacidade de quase 4.800 metros quadrados de área de pavilhão, e são 10 salas e mais um auditório. Então, essas salas são moduladas. E aí, finalmente, Recife tem o seu primeiro centro de convenções. Porque não é... O Centro de Convenções de Pernambuco não é Recife, ele é Olinda. Olinda, né? Então, nós merecíamos isso. Nós estamos no coração do Nordeste. Então, Recife, agora ninguém segura. E deve ser um centro de convenções bem moderno, né? Deve ser muito. A tecnologia presente. Ele é menor do que o de Olinda. Ele é menor. O de Olinda tem capacidade para... O de Olinda, o pavilhão tem 18.800 metros de pavilhão, lá tem um quarto, digamos 25% mais ou menos mas de sala ele tem uma quantidade muito boa também. Vai ter shows, eventos, feiras, tudo vai ter essa capacidade para fazer vai, convenções. É um centro de convenções. E vai ter esse glamour, né? Recife Antigo, a Marina Nova aí chegando, já tem o Marco Zero ali, tem toda aquela... É bem isso, exatamente. Tem esse
Eu acho que esse glamour, né, são novos eventos para um novo Recife. Na própria Prefeitura do Recife tem uma secretaria específica para cuidar, que é a Ana Paula Vilaça, que é secretária, uma secretaria que está cuidando só do centro do Recife. E o Recife vai mudar. Aquele centro ali, ele vai mudar muito aquilo ali. Imagina que a movimentação que um centro de convenções desse não vai trazer para aquela área dali. Não vai trazer, não, que vai trazer, né? Ela vai trazer, são muitas coisas, muitos eventos, que até o Recife Convention Bureau, que é uma entidade que capta eventos para Pernambuco, uma entidade que fomenta o setor de eventos aqui em Pernambuco, eles tinham uma grande dificuldade, porque quando um evento ele era de médio porte, ele ficava muito perdido ali dentro do Centro de Convenções de Pernambuco, e ele não tinha um espaço mediano. Não tinha, na hotelaria não tinha capacidade, no Centro de Convenções de Pernambuco ficava perdido e não existia um mediano, que a grande maioria do volume dos eventos do Brasil são medianos. Medianos, né? Então, lá, ou era grande demais ou o espaço pequeno demais, não tinha o meio termo. E esse Centro de Convenções ele vem exatamente para suprir isso. E vem numa localização extremamente estratégica. Né? Os investidores eles foram muito felizes quando eles colocaram aquele espaço de Centro de Convenções lá, porque a localização ela é perfeita. Do lado tem um hotel. Do lado, se quiser ir andando, são os principais atrativos turísticos do Recife. Né? Ali do lado tem um catamarã, ali do lado tem o Marco Zero, ali do lado tem o Museu do Frevo, enfim. É próximo Boa Viagem, tem a hotelaria. Central de Artesanato, que é bem tudo próximo, ali vai né? andando. Imagina, para quem eu sou um congressista, eu vim aqui participar de um congresso, estou no centro de convenção, vou andar, vou a pé. Né? É um conceito muito europeu também. Você você participa dos eventos no centro de convenção, você faz tudo a pé ali depois. E Recife está ganhando isso. Ô, Tatiana, você acha que os turistas, as pessoas vão falar essa questão, é um ponto, não vou dizer negativo, mas que pode falar a questão do aeroporto? O nosso aeroporto? Sim. Eu, particularmente, acho perto, não acho longe. Não, o nosso né? aeroporto é um dos mais perto do Brasil, da hotelaria. Para onde vai estar esse centro de convenções? Não, é porque o pessoal se hospeda em Boa Viagem. É. Então, as pessoas estão acostumadas, inclusive hoje, elogiam isso. Porque quando você chega, vou dar um exemplo de São Paulo, o aeroporto ou é Congonhas, que é dentro realmente da cidade, ou é Guarulhos, né? Guarulhos é longe. E Congonhas é o quê? Ele é perto, mas não tem um fluxo de voos tão grande quanto é Guarulhos. Então, você está ali dentro da cidade, você chega na hotelaria mais fácil, como também o nosso. O nosso está a 10 minutos da hotelaria. Né? Então, você vai lá e se hospeda. Se hospedou de lado da hotelaria para o centro de convenções é muito perto também, porque é de Boa Viagem para o centro. Então, é muito próximo. Quando a gente falava em centro de convenções de Olinda, passava pelo Recife Antigo para ir para Olinda. E ainda assim o pessoal ia. Imagina agora que é no centro do Recife. Então, a localização é perfeita em relação a esse ponto, né? Em relação à proximidade de hotéis e tal. Ainda por cima, são 2 hotéis que estão sendo construídos do lado dele. Tem um Hilton, né? Que vai ser construído lá dentro do Recife Antigo. E o novo hotel. Eu não sabia. Então, são 2 hotéis. São 2. Também é uma novidade. Dentro do Recife Antigo também tem um Hilton, está sendo construído. Olha aí. Essa é a nossa querida Tatiana Menezes, diretora regional da UBRAF, batendo um papo com a gente aqui no Mercado Business, pela Hits FM, portal Hits, Hits News. Para você que está em casa, Tatiana, muito obrigado mais uma vez, querida. Obrigada, André. Você é um conosco. querido. E eu quero que você deixe aí as redes sociais de quem quiser, né, achar não só você, como a UBRAF, que você passasse as mídias sociais de vocês. O Instagram da UBRAF é UBRAF, né? UBRAFE. E o site da UBRAF é ubraf.com.br. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o setor de feiras e quiser saber um pouco mais, fica aí à disposição. E o meu Instagram, né, ele é fechado, mas pode solicitar, é Tatiana Menezes 11. Muito bem, então a gente vai bater um papo depois falar sobre o mercado de unhas. Você vai saber um pouquinho sobre isso com Unhas Cariocas. A gente traz para você depois.